Olá, saudações a todos, bom dia para quem nos assiste agora, saudações aos demais que eventualmente nos assistirão à tarde, então boa tarde, boa noite para os de outros horários. Pois bem, meu nome é Charles Brito e estamos aqui de novo para trocar algumas ideias sobre a fisioterapia e como a fisioterapia pode te ajudar. E aí o recorte da aula de hoje é especialmente nesse momento ainda conturbado da pandemia, né? Então falaremos sobre a reabilitação pós-Covid e aí algumas das propostas que a fisioterapia tem para auxiliar nesse processo. Eu sou mestre em assistência e avaliação em saúde aqui pela própria Universidade Federal de Goiás, também especialista em saúde da família, e tenho atuado bastante nas chamadas práticas integrativas e complementares, especialmente acupuntura, quiropraxia, entre outras. Pois bem, a primeira reflexão que a gente levanta é pensar nesse processo pandêmico, nessa enfermidade e o seu impacto multissistêmico. Quando a gente fala nessa lógica multissistêmica, a gente pode pensar a priori numa perspectiva biologicista, né, biomédica, pensando que, apesar de ser uma infecção do trato respiratório, as alterações provocadas em decorrência dessa infecção vão atingir fatalmente os nossos vários sistemas corporais. É bem verdade que a relação respiratória é de fato mais comprometida, né? E a partir dessa dinâmica o aparelho cardiorrespiratório, mas os nossos vários sistemas corporais estarão ali em sua estrutura e na sua função também comprometidos, de modo a comprometer toda a nossa dinâmica, reverberando aí na nossa qualidade de vida e na forma como nós atuamos aí, operamos a nossa vida. Ao pensar nessa relação complexa desse acometimento, a gente pensa também nas relações, nos impactos individuais e coletivos que essa enfermidade tem provocado aí nos nossos sujeitos, nos nossos pacientes, nos nossos familiares, entre outros. É interessante também pensar nas repercussões para além dessa relação pura e simplesmente biológica da enfermidade, da patologia em si, e pensar nas alterações macropolíticas, macroeconômica, macrocultural e social. Politicamente, um agravo desse tamanho coloca em xeque o nosso poder de gestão. E aí isso nos faz refletir qual é o nosso papel, qual é as nossas estratégias de enfrentamento para com isso, né? Ontem dava aula na pós-graduação e um aluno comentou sobre essa estratégia de intervenção, né? Ou seja, atuo mais na prevenção, atuo mais no tratamento, atuo mais na reabilitação. Qual é a grande opção? Compro um ventilador mecânico ou compro vacina? Então, um agravo dessa magnitude, sem dúvida, põe em xeque a nossa capacidade de gestão, de organizar esse sistema de saúde para, de fato, atender a nossa população como deve, como ela merece. Economicamente, a gente já sofre bastante em relação às privações que a pandemia e as medidas protetivas desempenham em relação ao nosso mercado, né? E aí, dentro de uma lógica cultural e social, as nossas relações, os nossos processos foram essencialmente e vigorosamente revistos. Então, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente, de fato, opera mesmo a vida, ela está bastante questionável aí, e aí a gente tem que assumir aí esse, entre aspas, né, esse novo normal, essa nova normalidade, especialmente agora com algumas perspectivas sendo rediscutidas, como, por exemplo, o abandono do uso da máscara, enfim. E aí a gente tem que levar também em consideração que essa enfermidade, essa patologia, como todas na verdade, elas vão se apresentar de múltiplas formas, acometendo esse indivíduo das formas mais variadas possíveis, desde graus mais significativos, né, eventualmente associado com comorbidades importantes,
que vão conferir a esse sujeito um quadro clínico, uma capacidade cinética funcional, que vai caracterizar esse indivíduo com uma certa vulnerabilidade para agravos os mais variados possíveis, não só decorrentes da própria infecção do SARS-CoV, né, do próprio COVID. Pois bem, a Sociedade Paulista de Pneumologia e Fisiologia publicou um trabalho muito interessante na qual ele aborda e ele demonstra, nos apresenta alguns dos principais sinais e sintomas que persistem após essa infecção do COVID. Esses sinais, eles ocorrem ali entre 2 semanas a 4 meses pós-infecção. Então eles vão descrever, por exemplo, a dor de cabeça, que acomete um número significativo de pessoas pós essa infecção. Eu confesso que eu, particularmente, tive o COVID e tenho percebido que os episódios de dores de cabeça que eu eventualmente tenho estão, de fato, em número maior do que tiveram outrora. Tá? Nós temos também aí a dificuldade de atenção, a perda da memória, quadros emocionais ligados à ansiedade, à depressão, e infelizmente aí recorrentes em sujeitos pós-infecção e, obviamente, relacionado aí a essas questões sociais decorrentes a ela. Para além disso, nós temos aí a perda do cabelo, do paladar, do olfato, zumbido no ouvido, aí com 15% de pessoas apresentando esses sintomas aí pós a infecção do COVID. No aparelho digestório, nós temos aí 16% apresentando náuseas ou vômito, 12% com problemas digestivos e 21% com perda de peso. Tá? Desculpa a brincadeira aí, eu infelizmente não tive esse sintoma aí pós-Covid, né? Mas enfim, a gente segue firmes e fortes aí. Olha só, 20% apresentam risco elevado para trombose, enquanto 19% com dores articulares. No aparelho cardiorrespiratório, que é de fato o grande cenário, o grande campo aí dessas alterações, a gente encontra reclamações ligadas às palpitações, à insuficiência cardíaca, ao próprio aumento da frequência cardíaca. Normalmente, a radiografia de tórax se mostra anormal nesses sujeitos, isso em 34% deles. 24% apresentam falta de ar. 21%, essa falta de ar é ligada à atividade física, ou seja, uma dispneia dada ao movimento, ao trabalho. 19% apresentam tosse, 16% dor no peito e desconforto e 10% ainda uma redução da capacidade pulmonar. Dentro desse cenário, a fisioterapia e não só os vários colegas da área da saúde vão apresentar propostas terapêuticas associadas a esses sinais e sintomas. A fisioterapia, nesse contexto, ela tende a se fechar, tal como a nossa tradição ligada à especialidade, à fragmentação do todo. Então, há de se cuidar bastante dessa lógica cardiorrespiratória, para não falar especificamente na fisioterapia respiratória. Há de se convir que um bom trabalho, ele sempre atende essas dinâmicas holísticas, integrais do que diz respeito ao cuidado desse sujeito humano, ou seja, atendendo-o de forma o mais completa possível. É bem verdade que nem sempre nós temos pernas e mãos e braços e tempo, essencialmente tempo, para cuidar desse indivíduo como um todo, né? Trabalhando aí os seus vários sistemas, as suas várias necessidades. Então, usualmente a fisioterapia ela se preocupa inicialmente com essa relação respiratória ou cardiorrespiratória e a partir disso vamos cuidar dos vários outros sistemas, obviamente relacionado ao sistema neuromusculoesquelético, que eu sempre brinco que é o playground da fisioterapia, né? Essa relação de motricidade, de movimento, dessa relação músculo-esquelética de fato. Pois bem, o artigo, o trabalho apresentado por eles, vão apresentar ainda alguns outros sinais e sintomas importantes que merecem um destaque. Por exemplo, a fadiga, né? Olha só,
relatada por 58% dos casos, e aí alguns sinais menores, como o suor, né, a transpiração, problemas de pele, a própria dor, a febre intermitente, problemas relacionados ao sono e a apneia do sono, aí, enquanto agravo dessa relação. É interessante, inclusive, a gente pontuar esses vários sinais, esses vários sintomas, para tecer um plano de tratamento que sempre é customizado, individualizado. Embora a gente siga diretrizes, protocolos já consolidados cientificamente, nós todos sabemos que um bom trabalho, ele atende de fato à necessidade daquele sujeito, à sua condição clínica. E isso vai depender, obviamente, de uma avaliação criteriosa, de um processo terapêutico relacionado, interligado com a condição clínica, com a condição cinética funcional desse paciente, de modo a gente priorizar um trabalho em detrimento a outro, uma atuação em detrimento a outra. Pois bem, há um outro trabalho interessante, o projeto REAB pós-Covid, que foi feito com uma parceria do Ministério da Saúde e do Hospital Sírio-Libanês, que eles destacam 5 grandes campos nos quais essas manifestações do Covid, elas tratam, elas repousam. Tá? Então, nós temos aí essas complicações multissistêmicas ligadas ao aparelho cardiovascular, e aí dizem respeito ao descondicionamento cardiorrespiratório, ao desenvolvimento de cardiopatias, ao aumento do risco de eventos tromboembólicos, como, por exemplo, a trombose venosa profunda e a tromboembolia pulmonar. No que diz respeito ao trato respiratório, há aí descrito a evolução para síndrome do desconforto respiratório agudo, há também uma redução na tolerância do exercício, a fraqueza muscular respiratória, uma tosse muitas vezes ineficiente e a redução da função pulmonar. Esse aparelho, esse sistema, no caso o sistema respiratório, a fisioterapia vai lançar a mão de uma série de exercícios relacionadas aí à reeducação ventilatória. Nós até temos algumas aulas aqui já cadastradas, já dentro do sistema, vocês podem dar uma olhada nisso aí, que vão nos auxiliar nesse processo de reeducação ventilatória. Aula essa que eu considero de fundamental importância, até porque vocês sabem que essencialmente nós, adultos, vítimas desse corre-corre louco, dessa dinâmica capital, ela vai fazer com que nós passamos a utilizar uma respiração paradoxal, ou seja, uma respiração que é contrária do normal. Por exemplo, nós temos muitas vezes uma respiração mais apical e não fazemos a popular e bem conhecida respiração diafragmática, que ela é abdominal. Então a gente usa falar que o correto é, de fato, uma respiração global, que tem na respiração abdominal, na respiração diafragmática, a sua maior participação, né? E aí a gente nem sabe explicar muito bem, na verdade tem aí as suas várias teorias do porquê o sujeito adulto ele passa a adotar essa respiração apical, essencialmente, né? Ou seja, o contrário do que seria o normal, caracterizando então essa respiração paradoxal. E aí a gente fala que se você pode ter um grande volume de oxigênio, né? Um grande volume respiratório, utilizando uma boa capacidade pulmonar, por que não fazê-lo? Né? E aí a gente tem aqueles ditados que dizem assim, se a gente pode ouro, por que prata? Né? Por que bronze? Então, de fato, a gente utiliza essa dinâmica ventilatória, né, esse processo respiratório como um todo, de modo inadequado, em um nível menor do que deveria. Então, de fato, essa reeducação ventilatória, ela é bastante prudente, bastante necessária para nós todos, não só para aqueles sujeitos que sofreram o Covid ou ainda têm alguma complicação em relação a isso. Então, eu sempre oriento muito essa prática. E aí, há dinâmicas muito legais para esse processo. Por exemplo, eu gosto muito dos chamados pranayamas, que são exercícios iogues para a respiração,
O próprio exercício aeróbico mesmo, a atividade aeróbica, é interessante para melhorar essa capacidade, essa função pulmonar. No que diz respeito ao aparelho neuromusculoesquelético, nós temos aí muito ligada à inatividade que essa doença provoca, a fraqueza muscular periférica, caracterizando inclusive uma perda de massa relacionada aí à sarcopenia. Nós temos acometimentos sensoriais e não só motores, nós temos miopatias, polineuropatias, encefalites e encefalopatias relacionadas aí às complicações do Covid. No que diz respeito ao campo emocional, ao campo psicológico, nós temos alterações ligadas à ansiedade, ao medo, à depressão, à estigmatização e o estresse pós-traumático. Enquanto quinto campo, enquanto quinta área de atuação, em palco para essas manifestações, essas complicações multissistêmicas, nós temos aí alterações ligadas às relações nutricionais, hepáticas, gastrointestinais, hematológicas, renais, endócrinas e dermatológicas. E aí, obviamente, isso tudo vai estar impactando de modo decisivo na funcionalidade e na qualidade de vida dos nossos sujeitos, dos nossos pacientes e desse coletivo como um todo. Correto? Pois bem, dentro dessa lógica, a fisioterapia vai apontar alguns objetivos gerais, né? Por exemplo, a quarta região do Conselho Regional de Fisioterapia publicou algumas diretrizes dessa reabilitação. E nessas diretrizes, eles apontaram alguns objetivos gerais. Por exemplo, a promoção, desse alívio desses sintomas. E aí é muito interessante a gente entender que esses sintomas, eles são proporcionais, eles são individualizados para cada condição, para cada quadro clínico. E aí, de fato, uma avaliação criteriosa, completa, ela vai ser sempre interessante, ela vai ser sempre importante, tal como as reavaliações. A gente fala que as avaliações elas são quase que diárias, né? Eu estou constantemente reavaliando a condição desse meu paciente de modo a avançar, evoluir nos parâmetros dos exercícios que são utilizados. Parâmetros esses ligados, por exemplo, à frequência dos exercícios, à intensidade, ao tempo, né? Então, esses sintomas deverão todos ser controlados, cuidados em relação a isso. Temos que tratar e prevenir essas complicações respiratórias, as complicações cardiovasculares, musculoesqueléticas e neurológicas, ou seja, atentar a todos esses sistemas corpóreos para que não haja nenhum comprometimento significativo alterando aí essa condição funcional desses sujeitos. E aí, feito isso, a gente consegue então proporcionar esse reestabelecimento dessa qualidade de vida e o retorno desse indivíduo às suas atividades laborais, sociais e esportivas quando é o caso, né? Bem, essas mesmas diretrizes vão também apontar algumas sequelas que são bastante comuns a esse quadro sindrômico. Por exemplo, a função pulmonar prejudicada, já foi dita, então vamos pensar em um sujeito que já tem um histórico, ou melhor, já não tem uma capacidade pulmonar tão satisfatória. E aí esse sujeito vai ser acometido por essa patologia, por essa infecção respiratória. A partir disso, sem dúvida, sequelas vão comprometer essa capacidade pulmonar total, de modo a ser necessário uma intervenção mais sistematizada, um processo mais demorado para recuperar, para reeducar essa função ventilatória. Nós temos a fadiga, a fraqueza muscular, a limitação da mobilidade e da capacidade de realizar atividades diárias, bem como as atividades profissionais. Nós temos a possibilidade da ocorrência de delírio e alterações cognitivas,
bem como as desordens mentais e psicológicas. Bem, a gente sabe que essas alterações são só aquelas que são mais relatadas, a partir das quais o trabalho terapêutico, e não só fisioterapêutico, vai lançar a mão aí dessa intervenção. Já foi dito outrora, e eu reafirmo agora, que a avaliação ela é sempre centrada nas demandas desse sujeito e do seu coletivo. É feito a partir disso a coleta de dados de modo sistematizado, nos quais essas informações elas devem ser objetivas e quantitativas, ou seja, há a importância de se mensurar essas relações. Há até o ditado de que fala que quem não mede, quem não mensura, não sabe direito onde deve chegar. E aí, para isso, a gente tem que adotar alguns parâmetros avaliativos para poder, inclusive, posteriormente, dialogar sobre esses resultados com parâmetros fiéis e científicos. Né? E aí, eu falava dessas informações serem tomadas de modo objetivo e quantitativo, de modo a ser possível identificar esse estado físico e funcional desse paciente no momento inicial do tratamento, acompanhando de fato a sua progressão. E aí há alguns parâmetros avaliativos que a gente pode utilizar para fotografar esse momento histórico dessa condição clínica desse sujeito. Então aqui a gente destaca algumas estruturas, algumas funções corporais e a sugestão de algumas medidas avaliativas, de alguns testes para apontar ali um sul, um norte para esse trabalho. Então nós temos, por exemplo, a redução da tolerância ao exercício, que é avaliada com o teste de caminhada de 6 minutos, por exemplo, ou o teste do STEP. Nós temos a redução da força muscular esquelética, e aí nós temos vários parâmetros, né? Inclusive aquela resistência manual que a gente usualmente e de modo mais simplista faz. Temos também o dinamômetro manual, o teste de força com esfigmo-mamômetro. Nós temos o teste de uma repetição máxima. Para flexibilidade, nós temos o teste dedo-solo para membros inferiores. Esse teste é bastante simples, bastante oportuno, é fácil de se fazer. Eu até prefiro utilizá-lo em detrimento de outros testes. Ele aponta um retrato bem interessante de como é que está essa flexibilidade, essencialmente ali da cadeia posterior desse sujeito. E aí temos o teste de banco de Wells para membros inferiores, o teste de backstretch para membros superiores. Esse backstretch, vocês devem lembrar, aquele teste que a gente vai tocar a mão direita na mão esquerda aqui nas costas, por exemplo. E essa distância ela é mensurada. O teste de banco de Wells, ele vai lembrar muito o teste dedo-solo, com a peculiaridade de que nesse teste de Wells o indivíduo está sentado com as pernas esticadas em long sitting, né? Pois bem, para alterações de equilíbrio, nós temos testes de marcha, bem como a escala de equilíbrio de Berg, já muito utilizada por nós, fisioterapeutas. As alterações de mobilidade, elas são dadas pelo teste de velocidade da marcha, por exemplo, o Time Up and Go, né? Aquele teste que o indivíduo levanta, faz uma determinada caminhada e retorna, né? As alterações respiratórias, elas são dadas pela própria história, o início e a evolução desses sintomas, a manovacometria, que avalia a força dos músculos respiratórios, o pico de fluxo respiratório, expiratório, bem como a oximetria de pulso. Ela é interessante para nos apontar esse cenário. Já no que diz respeito ao item atividade e participação, as incapacidades elas são mensuradas pelo questionário de Disability of the Arm, Shoulder and Hand, isso para membros superiores. Aí nós temos o questionário Lower Extremity Functional Scale, que é a escala para membros inferiores, né? E o índice de vulnerabilidade clínico-funcional. Ambos vão nos caracterizar
essa função, essa capacidade desse indivíduo em desempenhar esse determinado papel, né, essa determinada atividade. Nós temos aí sintomas de dispneia e fadiga, que ela é dada pela escala de percepção subjetiva do esforço, no caso a escala de Borg. Nós temos inclusive essa escala realizada de modo modificado. Nós temos também a escala de dispneia da MRC, que é do Medical Research Council, né, que vai, como o próprio nome está descrevendo aí, avaliar aí essa intensidade dessa dispneia, dessa dificuldade respiratória. No que diz respeito à qualidade de vida, nós temos a própria história do indivíduo, que vai conferir aí valores, parâmetros, ora mais objetivos, ora mais subjetivos dessa qualidade de vida, e alguns questionários, né? Como, por exemplo, o questionário para avaliação da qualidade de vida relacionado à saúde, esse já bastante conhecido por nós. Esses parâmetros avaliativos, eles são interessantes, como eu havia dito, para conferir ali um SUL, né, um posicionamento para o nosso trabalho. Até pensando aí num prognóstico possível, de como é que a gente pode estar cuidando desse paciente e acompanhando ele ao longo dessa trajetória clínica, dessa história. E aí a gente pode perguntar já, esse processo de reabilitação, esse processo terapêutico, quando se inicia? E aí a pergunta clara mas em que momento histórico está esse sujeito, né? Esse nosso diálogo hoje, ele trata de um momento pós-infecção, pós-Covid. Mas a gente tem que pensar num follow-up, né? numa sequência na qual eu vou acompanhar esse sujeito na sua história clínica. Então, muito provavelmente, esse sujeito ele pode ter tido um acompanhamento hospitalar, uma fisioterapia hospitalar, dependendo do nível, da gravidade de acometimento, esse acompanhamento pode ter se dado numa clínica, pura e simplesmente, ou até em uma unidade de terapia intensiva. Esse sujeito pode, por outro lado, ter chego na unidade de saúde pela própria unidade básica de saúde, por exemplo, ou via os parâmetros de testagem que esse indivíduo fez, pode também ter tido apenas um atendimento domiciliar, e aí a gente tem que pensar, analisar a história da moléstia desse sujeito e pensar em que momento que ele está e como é que a gente vai intervir. De fato, a gente entende que o cuidado, o processo terapêutico, ele deve ser realizado o mais precoce possível, obviamente atendendo aí essa condição clínica, essa percepção, essa condição cinética funcional. As diretrizes do CREFITO 4, elas vão recomendar, no que diz respeito ao trabalho pós-Covid, que ele seja iniciado aí 7 dias sem a presença de todos os sintomas iniciais do Covid, atendendo a alguns requisitos. Por exemplo, se o paciente apresentar frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e saturação periférica de oxigênio dentro dos limites de normalidade. Se esse sujeito não apresentar esses parâmetros, o atendimento ele vai ser dado numa outra lógica, numa outra condição. Tá? E aí a gente entende e reforça mais uma vez que a prescrição desses exercícios ela vai ser sempre individualizada, tendo como base aí essas alterações físicas funcionais que foram aí identificadas na avaliação, respeitando sempre essas comorbidades. Até porque nós sabemos que o COVID ele abre aí espaço para essas comorbidades que serão, nesse caso, oportunistas, né? E aí vamos levar esse sujeito aí por uma condição de saúde deletéria, perigosa. Nessa lógica, o trabalho, o programa de tratamento, o programa de reabilitação, ele vai normalmente incluir exercícios aeróbicos, até porque o grande papel que esses exercícios têm dentro dessa lógica cardiorrespiratória,
E aí esses sujeitos muitas vezes terão um descondicionamento físico, inclusive pré-existente antes do seu processo patológico, o que vai conferir um prognóstico não muito legal. E sabemos, inclusive, que a condição prévia desse sujeito ela é determinante para o sucesso terapêutico. Então, exercícios aeróbicos são fantásticos, são muito legais, e aí a gente tem uma gama de exercícios para fazê-lo, desde a boa e velha caminhada, passando aí pela bicicleta estacionária, a bicicleta de ombro, enfim, muitas possibilidades para fazê-lo. Nós temos aí exercícios de fortalecimento para esses pacientes que apresentam alguma fraqueza muscular. E aí vamos lembrar da necessidade de lá na cinesioterapia utilizarmos de modo mais inteligente essas contrações musculares, trabalhando ali isometrias, a contração excêntrica, muito interessante para o trabalho terapêutico, e aí associando aí práticas correlatas, como por exemplo o pilates, a yoga, o próprio esporte como um todo, né, vai dar conta aí desses fortalecimentos, desse trabalho cardiorrespiratório. Nós temos ali exercícios de flexibilidade que vão trabalhar o alongamento dessa musculatura, que muitas vezes, vítima da inatividade, esses grupos musculares passam a se apresentar de modo mais encurtado, e aí o alongamento simples já é suficiente para fazê-lo. Temos os exercícios respiratórios, já iniciamos alguma coisa sobre eles. Aqui há uma ampla gama de possibilidades terapêuticas dentro dessa lógica, que vai trabalhar com essa reeducação ventilatória para que a gente reaprenda a utilizar essas musculaturas necessárias ali por uma boa e completa ventilação. Já foi falado do fortalecimento, mas nós temos aí esse treino de força e resistência especificamente da musculatura respiratória, e aí para sujeitos que vão apresentar essa dispneia, essa dificuldade aí, especialmente essa dificuldade respiratória aos menores esforços, por exemplo, é um trabalho que merece e deve aparecer ali nas suas condutas, nos seus objetivos terapêuticos. A inatividade, a gente sabe que ela vai alterar a coordenação, a lógica do sistema proprioceptivo, e a partir disso, os exercícios de equilíbrio e controle neuromuscular são interessantes. Exercícios de equilíbrio que vão perpassar não só as atividades de deambulação, de marcha, enfim, pensando sobretudo nesse sujeito quando em idade avançada, né, o indivíduo pós-Covid idoso vai ter comorbidades relacionadas a ele, e aí o trabalho ele se reveste de todo um olhar mais cuidadoso para esse sujeito nessa condição. E aí, muitas vezes, especialmente para esse indivíduo idoso, há de se sugerir, muitas vezes, dispositivos auxiliares de marcha para que esse equilíbrio seja mais facilmente trabalhado. Poderia eu citar aqui uma bengala, um andador, enfim, dependendo aí desse estado funcional desse meu paciente idoso vítima aí desse Covid. Bem, temos ainda o treino de atividades de vida diária, promovendo eventuais adaptações para a realização dessas atividades. Aqui o coletivo da terapia ocupacional avança bastante nessas orientações, nessas adaptações para essas atividades. E aí, por fim, nós temos o aconselhamento e acompanhamento para essa família, para essa equipe de saúde, né? E aí, muitas vezes, devendo associar a equipe multidisciplinar, especialmente quando esses problemas transcendem essa corporeidade, essa physis, né? E quase sempre isso vai acontecer. Os nossos problemas eles são sempre complexos e vão perpassar essa dinâmica biológica, essa dinâmica psicológica e essa dinâmica social. E aí, para isso, a equipe de saúde mental ela é bastante oportuna e deve sempre ser chamada para esse trabalho, né?
Bem, e aí, no que diz respeito à frequência, duração e prática desses exercícios, essas diretrizes dadas pelo CREFITO 4 vai apontar um cenário interessante para a gente. Vamos lembrar que todo trabalho, cinesioterapêutico ou não, ele costuma atender esse gráfico, né? A gente começa do simples para o complexo, de baixa intensidade para alta intensidade, de cadeia cinética fechada para cadeia cinética aberta, enfim. Essa relação do leve para o mais robusto, para o mais pesado, do simples para o complexo. E aí o trabalho, ele descreve esse gráfico, que é uma parábola de concavidade para baixo, né? E aí a gente sugere-se, inclusive, que se faça um aquecimento prévio a esse trabalho, a prática em si, e sugere-se terminar com relaxamento. Tá? No que diz respeito ao grau de deficiência, pacientes com sintomas mais leves, há uma sugestão de trabalho de 3 a 5 vezes por semana, com uma duração de 20 a 30 dias. Essa recomendação ela é dada pelas diretrizes publicadas pelo Conselho Regional de Fisioterapia da 4ª Região. É bem verdade que cada condição ela é uma condição especial, já falamos isso mais de uma vez. Eu sugiro aos meus pacientes que trabalhe, eu digo sempre assim, com mais, melhor, mas sempre dentro da sua disponibilidade, da sua possibilidade. Aprendi isso muito com a yoga. Então, meu professor de yoga ele falava assim, nós temos ali uma turma com 10, com 20, com 50 pessoas fazendo o mesmo exercício. Mas a lógica principal, ela se dá quando cada indivíduo está ali no seu momento, no seu tempo, na sua disponibilidade. Então, eu costumo dizer que com mais trabalho, melhor, sempre dentro dessa possibilidade. Já para os pacientes com sintomas acentuados de fadiga, as diretrizes vão recomendar uma frequência de 2 a 3 vezes por semana e exercícios realizados com uma duração de 20 minutos de prática diária, com pausa entre os exercícios de 2 minutos, ou conforme, mais uma vez dizendo aí, a necessidade do paciente. Tá? Eu utilizo também frequências maiores ou progressivamente maiores. Alguns dos nossos pacientes nos perguntam assim, doutor, eu devo fazer fisioterapia o resto da minha vida? Como é que é isso aí? Eu digo não, definitivamente não. Você tem que se cuidar sempre, o resto da sua vida. Agora, como você se cuida, depende de você. É bem verdade que se você tiver um sujeito ali para te orientar, para te cuidar, é bem mais fácil, né? Então, se você tiver assistência de um fisioterapeuta, de um professor de educação física, de um terapeuta ocupacional, enfim, de um profissional de saúde como um todo para te assistir, sem dúvida, os teus resultados serão bem melhores, né? Então, vale a pena um cuidado com uma assistência mais próxima. Agora, o que a gente tem que fazer de fato é adotar propostas de autocuidado. A prática de atividade física, por exemplo, e sempre foi uma grande orientação, uma grande sugestão para nós todos. E aí, no que diz respeito ao número de repetições, normalmente sugere-se iniciar aí com 8 até 12 repetições de cada exercício, sendo isso bastante individualizado. No que diz respeito à intensidade desses exercícios, usualmente, dependendo da condição clínica desse paciente, faça exercícios até sem carga adicional, utilizando apenas a resistência do próprio corpo mesmo, né? Até porque nós temos aqui a mecanoterapia, ela é bastante útil, mas eu sempre digo que nós, com as nossas mãos, com os nossos corpos, nós temos todas as ferramentas necessárias para um bom trabalho, sendo você criativo para isso. Mas, de qualquer modo, as diretrizes apontam o seguinte, há de se utilizar a escala de Borg modificada para monitorar essa percepção de esforço durante o exercício. E aí recomenda-se que você utilize o índice 3 dessa escala de Borg,
Ou seja, vamos fazer um trabalho físico sempre com esforços moderados. Eu nunca levo meu paciente, sobretudo nas primeiras semanas de tratamento, em níveis extremos da sua capacidade de força, né? Então a gente trabalha com uma evolução gradativa, paulatina dessa intensidade, né? E aí esse esforço moderado, ele é tomado aí enquanto referência para segurança, para a aplicação desses exercícios. Para além dessa referência, a oximetria de pulso ela é interessante para nos dar aí um cenário de como é que esse organismo está respondendo a essa prática. Isso é especialmente importante se a gente leva em consideração problemas graves, como, por exemplo, uma hipoxemia silenciosa ou uma alteração na percepção do esforço. Nós sempre falamos e sempre trabalhamos com a necessidade de se cuidar dessa consciência corporal, de se mediar que esses sujeitos se apropriem, se empoderem e melhor conheçam a sua condição, melhor percebam o seu corpo. É bem verdade que, infelizmente, a gente vivencia tempos nos quais nós, sujeitos humanos, passamos a ser um tanto quanto inconscientes corporalmente, por assim dizer. Então não percebemos muito bem o que está de fato acontecendo, o que está de fato pegando nessa condição física. Então, por exemplo, quando vamos fazer terapias manuais, muitos pacientes falam assim, poxa, eu não sabia que aí doía até você tocar. Então o senhor tocou, eu percebi que aí está diferente, né? Então há de se cuidar para que o nosso paciente consiga perceber e se automonitorar para essas atividades. E aí, para isso, a oximetria de pulso ela é interessante. No que diz respeito à realização de exercícios resistidos, sugere-se sempre iniciar com cargas leves, que para eles tratam de 20% a 50% da resistência máxima desse indivíduo, da repetição máxima desse indivíduo. Reavaliações, elas são necessárias e são constantes, bem como aumentar gradativamente a intensidade e a duração desses exercícios. Isso ainda ligados a essas diretrizes publicadas aí pelo CREFITO 4. No que diz respeito a uma contraindicação absoluta da prática de cuidado, da prática terapêutica nesse indivíduo, nós temos ali doença sistêmica aguda ou febre. Então, o sujeito tendo essa febre, se abole, se destitui do trabalho fisioterapêutico naquele momento. Frequência cardíaca de repouso menor que 50 e maior que 100 batimentos por minuto é red flag, né? Bandeira vermelha, contraindicação. Claro que o paciente portando essas alterações, o cuidado vai ser direcionado para uma outra lógica, para um outro sistema, eventualmente e quase sempre chamando suporte dos demais colegas profissionais da saúde. Seguindo aí essas contraindicações absolutas, uma saturação de oxigênio menor que 88%, sinais de desconforto respiratório em repouso, red flag, bandeira vermelha, hipertensão não controlada, ou seja, pressão arterial sistólica durante o repouso maior que 180 milímetros de mercúrio, ou pressão arterial diastólica durante o repouso maior que 110 milímetros de mercúrio, caracteriza um sinal de alerta. Arritmia não controlada, miocardite ativa e diabetes mellitus descompensada são parâmetros que indicam uma bandeira vermelha. Alguns critérios são interessantes para que se interrompa o trabalho, o exercício físico, ao apresentar esses sintomas, esses critérios. Eu quero ressaltar, como eu acabei de falar anteriormente, que a percepção do paciente ela é muito importante. E a gente tem que, desde sempre, incentivar, trabalhar esses parâmetros de educação em saúde, ou seja, para que o indivíduo se conheça, se perceba. Mas, como eu havia dito, nem sempre
essa percepção vai ser clara, vai ser bem interessante. E aí esses critérios devem ser observados para que a prática seja interrompida e não venha causar um desconforto, um problema para a saúde desse nosso paciente. Então, náusea e sensação de enjoo é um critério para a interrupção do exercício, tontura, falta de ar ou fadiga intensa, queda de 4% na saturação de oxigênio em relação ao valor de repouso e valores menores que 88%, como eu já havia dito, a sudorese excessiva, crise de ansiedade, palpitações e dor e sensação de aperto no peito são todos critérios para interrupção do exercício. Eu sempre digo, senta o paciente, vai aferir ali os sinais vitais e aí eventualmente encaminhar esse paciente para uma outra lógica de cuidado. Algumas observações importantes dadas ainda pelas diretrizes ali do Conselho de Fisioterapia. Ele vai falar que para que nós não nos esqueçamos sempre dos EPIs, então a máscara, e até pegar a minha máscara ali, ela é sempre interessante, né? E vai ser utilizada por nós um bom tempo ainda, apesar de alguns setores já começarem a liberar isso aí. Realizar a lavagem das mãos sempre antes e após os atendimentos, isso é muito óbvio, né? Muito claro. É muito importante que o profissional esteja atento para a ocorrência de queda da saturação. Então, a oximetria ela é uma intervenção coringa para essa percepção, bem como a atenção a outros sinais de descompensação que possam surgir aí durante a prática desses exercícios, garantindo aí uma execução segura para essa prática terapêutica. Outro detalhe importante é que paciente e familiares são partes importantes desse processo terapêutico e devem estar todos envolvidos nessa proposta, nessa decisão terapêutica, entendendo que todo esse coletivo é um time só, que tem como objetivo a saúde desse sujeito e desses coletivos. E aí, nessa lógica, o fisioterapeuta deve fornecer orientações, e aí por meio de cartilhas, relatórios, informes, palestras, enfim, que possam auxiliar a promoção de educação em saúde, orientando inclusive pacientes e familiares sobre esse autogerenciamento, esse autocuidado, né, dessas atividades de vida diária, dessas atividades de vida profissional, enfim, como um todo. Nos casos mais graves da doença, quando tem um comprometimento cardiovascular e ou pulmonar, uma avaliação médica ela é necessária, deve ser realizada antes de se iniciar um programa de reabilitação. E para pacientes que apresentam comprometimento cognitivo e ou mental, a sugestão clássica é, de fato, um acompanhamento, uma abordagem dessa equipe multiprofissional, envolvendo aí o psicólogo, o terapeuta ocupacional, eventualmente o psiquiatra, enfim, entre outros terapeutas. Aqui a gente já finaliza essa abordagem com essas observações importantes para essa condição. A gente entende que o COVID é uma alteração bastante complexa dentro dessa lógica, desse quadro pandêmico. E aí os vários trabalhos, eles evoluem de práticas mais específicas, mais direcionadas para aquela condição clínica. Então nós temos aí algumas figuras, eu vou colocar o cursor, não sei se vocês conseguem ver, figuras que vão mostrar um atendimento respiratório. Aí nós temos alguns aparelhos clássicos da fisioterapia respiratória, como Respiron, Voldine, né, Voldine, enfim, vários aparelhos que vão dar esse suporte para essa dinâmica respiratória. A gente tem elementos mais simples que podem fazê-lo também, que são classicamente utilizados pela fisioterapia respiratória. Nós temos aí o exercício aeróbico como um todo, aqui como exemplo uma bicicleta estacionária, e aí nós temos várias outras possibilidades da cinesioterapia dentro do ambiente hospitalar, do ambiente clínico, do ambiente domiciliar que pode ser utilizado.
E aí a prática, ela sai dessa lógica mais específica e especializada e começa a abordar questões mais holísticas, mais integrais desse sujeito como um todo, tentando compreender, né, contemplar esses vários sistemas, cuidando dessa corporeidade como um todo desse sujeito, dos seus coletivos, enfim, cuidando aí a partir do nosso sistema de saúde, dessa pandemia que há tanto tempo nos machuca. Bem, eu fico aqui por enquanto, agradeço, fico aberto aí às considerações, tem aqui os meus contatos pessoais, mas estamos aí por intermédio do telesaúde, da telemedicina, para atendê-los naquilo que for necessário, com dúvidas, com algumas alterações, ok? Agradeço por hora, obrigado, saúde e paz a todos.